E aí, alunos do nono ano, como vocês estão? Beleza? Vamos fazer hoje as atividades da semana 3 e da semana 4. Então, podem pegar o caderno de vocês aí. Quem tiver o PET aberto, pode colocar ele aí na página 58 e vamos fazer as atividades juntos, ok? Da semana 3 e da semana 4. Vamos fazer essas duas semanas aí juntos, ok? Bom, então vamos lá. A primeira atividade aí, ó, da semana 3, a gente tem a atividade 1. Observe a fotografia da Avenida Central, atual Avenida Rio Branco, logo após a sua abertura, tendo como destaque, ainda em obras, os prédios do Museu de Belas Artes e o Teatro Municipal. Ao fundo pode-se ver o Pão de Açúcar. Faça uma pesquisa na internet e registre quais as transformações ocorridas no Rio de Janeiro que marcaram as primeiras décadas do regime republicano até os dias atuais. Então a gente já viu na última aula que o Rio de Janeiro vai passar por uma série de reformas, né? A gente vai ter o alargamento aí de várias avenidas, a destruição de várias casas antigas, a construção de novos prédios. A gente viu tudo isso lá na revolta da vacina. E nessa atividade, estou pedindo para vocês colocarem o ano e o fato ocorrido, né? Qual que foi essa modificação. Como que vocês vão fazer essa atividade? Não precisa colocar separado cada um dos acontecimentos. Pode colocar uma resposta geral. Eu trouxe uma resposta aí para vocês. Olha só. A cidade do Rio de Janeiro protagonizou duas grandes reformas urbanas, tanto no início do século XX quanto no XXI, acarretando numa acentuada modificação do seu espaço. Entre as diversas intervenções realizadas no campo da mobilidade, moradia e renovação urbana, a reforma portuária. Então, esse trecho aí, ele vai exemplificar essas reformas que aconteceram em vários âmbitos, né? Na moradia, mobilidade, renovação urbana e também portuária, ok? Então podem colocar essa aí como resposta, beleza? Pessoal, na semana 4, a gente tem a introdução aí de um novo assunto, que é o governo Vargas, né? O governo Vargas que vai vir depois da República Velha, ok? Então essa atividade 1 aí, ó, tem a ver com o Vargas. Na próxima semana eu vou postar uma aula só sobre o Vargas, né? Mas vamos fazer essa atividade aí. Nos primeiros anos do governo Vargas, as organizações operárias sob controle das correntes da esquerda tentaram se opor ao seu enquadramento pelo Estado, mas a tentativa fracassou. Além do governo, a própria base dessas organizações pressionou pela legalização. Vários benefícios, como as férias e a possibilidade de postular direitos perante as juntas de conciliação e julgamento, dependiam da condição de ser membro de sindicato reconhecido pelo governo. Quando a gente vai estudando Vargas, a gente vai ver que o Vargas ele vai colocar em prática vários direitos trabalhistas, né? Ele é considerado aí o pai desses direitos trabalhistas. E essa questão é justamente sobre isso, né? Porque no texto ele fala que as pessoas só tinham direito a alguns desses direitos trabalhistas, né, se eles pertencessem a sindicatos que eram reconhecidos pelo governo. Então, está perguntando o seguinte: no contexto histórico retratado pelo texto, a relação entre governo e movimento sindical foi caracterizada pelo quê? Pela letra D aí, ó, pela vinculação de direitos trabalhistas à tutela do Estado. Então, só aqueles pertencentes a sindicatos reconhecidos pelo governo é que tinham esses direitos. Então, vocês vão copiar aí a letra D. Bom, pessoal, agora essa próxima atividade é uma atividade um pouco grande, então façam ela com calma, mas ela é muito importante, né? Tá pedindo para vocês conceituarem termos da República Velha. Então tem o termo, vocês vão colocar o significado, né? Então o primeiro aí, ó, República Velha. O que é a República Velha? É a denominação dada à primeira fase da República Brasileira, que se estendeu de 15 de novembro de 1889 até a Revolução de 1930. Então, o primeiro período da República no Brasil, desde da proclamação da República até a Revolução de 1930, é conhecido aí como República Velha. Embaixo, República da Espada, o segundo aí, ó, foi o período inicial da República, né, quando a gente teve dois militares no poder, né? A gente teve o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, ok? Isso é o significado de República da Espada. Próximo conceito, mandonismo. É o nome dado ao controle que os coronéis tinham sobre a localidade. Lembra que a gente viu que existiam os coronéis, aquelas grandes figuras dos grandes proprietários de terra, né, que controlavam aí o interior? Então o mandonismo é o controle que ele tinha, né, sobre aquela localidade, né, porque ele mandava naquele lugar. O coronelismo
prática de cunho político-social própria do meio rural e das pequenas cidades do interior, que floresceu durante a Primeira República, de 89 a 1930. Então, o coronelismo era justamente esse poder que o coronel tinha de controlar, né, tanto politicamente quanto socialmente, o interior do Brasil. Ok? Pessoal, clientelismo. Prática eleitoreira de certos políticos que consiste em privilegiar uma clientela, conjunto de indivíduos dependentes, em troca de seus votos. Troca de favores entre quem detém o poder e quem vota. Quem fazia isso? Os coronéis. Os coronéis faziam uma troca de favores aí com a população. Então, eles tinham aqueles seus clientes, aquela sua clientela. Então, eles trocavam favores aí em troca de votos. Política dos governadores. A política dos governadores vai ser um acordo entre o governo federal e os governos estaduais. O governo federal não interferia no estado e o governo do estado ajudava a manter o governo federal. Então essa aí é a política dos governadores, ok? Próximo, voto de cabresto. Sistema de controle do voto através de troca de favores ou violência, exercido principalmente no interior do Brasil no período da República Velha. Então o coronel ele não controlava o voto da população mais pobre. Então esse voto era chamado de voto de cabresto. Cabresto é aquele negócio que ajuda a guiar o cavalo, ok? Pessoal, movimento operário, o que é? O movimento operário é uma organização coletiva de trabalhadores para a defesa de seus próprios interesses. Ok? Então, é um movimento aí operário, beleza? Próximo, Guerra de Canudos. Foi um conflito armado que envolveu o exército brasileiro e membros da comunidade socio-religiosa liderados por Antônio Conselheiros em Canudos, no interior do estado da Bahia. Lembra lá o Antônio Conselheiro? Construiu lá um arraial em que eles viviam de forma comunitária e aí o exército vai entrar em conflito com eles e vai dizimar a população de Canudos. Esse período aí que é a Guerra de Canudos. E a Revolta da Chibata? O que foi a Revolta da Chibata? Foi um motim organizado pelos soldados da Marinha Brasileira e eles lutavam contra os castigos físicos, porque eles estavam sujeitos aí a receber castigos físicos e eles estavam lutando justamente para acabar com esses castigos. Então eles vão sequestrar o navio, vão ameaçar, bombardear a cidade do Rio de Janeiro, o governo vai aceitar suas reivindicações, mas depois vai perseguir os participantes, ok? Pessoal, próxima aí, Guerra do Contestado. Ela vai ser um conflito armado que envolveu poceiros e pequenos proprietários de terra de um lado e representantes dos poderes estadual e federal brasileiro do outro. Aconteceu de 1912 a 1916, numa região rica em erva mate e madeira, disputada pelos estados do Paraná e de Santa Catarina. Ok? Então, a Guerra do Contestado é bem parecida com Canudos, mas eles não chegaram a construir um arraial. Eles também eram liderados por um religioso, por alguém, um beato, que dizia aí estar seguindo os desígnios de Deus, e também o resultado vai ser a derrota para o governo, ok? A Coluna Prestes foi um movimento político-militar brasileiro ocorrido entre 1924 e 1927, ligado ao tenentismo. Então foi um movimento aí de militares que lutavam aí por uma moralização política no Brasil, beleza? Então, pessoal, respondam aí no caderno, assim que acabarem, tirem foto, me mandem pelo WhatsApp, no grupo, pelo meu número que tem no grupo da sala, ou vocês podem me mandar por e-mail. Lembrando que o meu e-mail é dimas.silveira@educacão.mg.gov.br. Educacão porque não tem C cedilha e nem tio, ok? Então, qualquer dúvida, só me procurar. Até a próxima, bons estudos. A referência que eu utilizei para fazer essa aula e inscreva no canal que toda semana a gente vai ter novidades aí para vocês. Valeu!